Amém, queridos? Que bom estarmos reunidos. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos possam estar reunidos, adorando o Senhor. É como um óleo que desce sobre a cabeça do profeta Arão, escorrendo por suas barbas. Que maravilha, querido. Isso é uma bênção de Deus. Amados, gostaria que você me acompanhasse numa leitura hoje que está em Lucas, o médico amado, capítulo 11, para a gente fazer uma meditação nessa noite. Lucas 11, capítulo 29. Amém. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Fala conosco nessa noite, Pai, que teus servos escutam, Pai. Coloca em nós, ó Deus, o desejo do teu coração, e que esse fruto venha dar na estação correta, e que possamos ser ouvidos da tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, queridos. Esse fato aconteceu com Jesus. Ele continua acontecendo até hoje, mas ele aconteceu com Jesus. Graças a Deus que Jesus esteve ali para testemunhar uma geração que lhe pedia um sinal, queria um sinal do Mestre. Mostra-nos um sinal para que possamos crer. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Aliás, esse mês de outubro nós estaremos completando aí anos da Reforma Protestante. Como batista, eu costumo dizer que eu não protestei nada, nós não temos nada, não protestamos nada, mas existiam muitas igrejas que protestaram contra a Igreja Católica. E agora nós estamos aí 507 anos, se não me falha a memória, da Reforma Protestante. Os caras não se conformaram e colocaram o dia da Reforma também, o dia das bruxas, só para bagunçar a situação. Mas vou fazer aqui um desafio para vocês conhecerem um pouco sobre a história desse homem que mudou a trajetória do cristianismo na Alta Idade Média. Lutero mudou o conceito que nós tínhamos de cristianismo. Se aprofundem nesse cidadão, nesse padre alemão que lutou mesmo profundamente para que houvesse uma reforma, uma mudança de sentido na fé que outrora havia naquela época. Os fariseus ali, saduceus, essênios, toda aquela turma de religiosos ali chegaram com Jesus e disseram: mostra-me um sinal. Jesus já tinha mostrado vários sinais, mas ainda tinha uma turma que queria mais. Eles não se contentavam com pouco, querido, eram insaciáveis, queriam mais. Jesus vai olhar para aquele povo e diz: olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, não, a não ser o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Assim como o Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, importa também que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele pirou, aqueles caras ficaram tudo pirados, eles não sabem o que está falando, e foi um alvoroço total. Mas essas palavras, queridos, elas continuam vivas até hoje.
Até hoje você ouve pessoas correndo atrás de sinais. E o que mais tem é gente olhando para o céu, vendo se há um sinal para ele. Será que isso é um sinal, mano? Agora mesmo passou um furacão aqui na América. E um monte de gente, olha, é um sinal. E gente no Rio Grande do Sul é outro sinal. E furacões, outro sinal. E a turma andam atrás de sinais. Motorista também corre atrás de sinais. Ele passa e vê um sinal. Mas ele não fica olhando na placa do sinal. Ele olha a placa, decifra o sinal e segue em frente, se for possível. Se tiver uma placa lá, olha, curva sinuosa à direita a 100 metros da frente, ele não vai ficar parado lá na placa esperando a curva chegar. Não. Aquele sinal foi para informar para ele que a 100 metros havia uma curva sinuosa à direita. E cabe a ele o que? Agora respeitar esse sinal. O problema, queridos, é que nós esquecemos da curva e ficamos apenas no sinal, vivendo de sinais. E aonde tem um sinal, vai uma galera correndo atrás do sinal. Olha, tem um sinal, tem um cara ali que está cuspindo fogo, cuspindo prego e mastigando fogo ali, ou o contrário, sei lá, e está fazendo prodígios. E vai aquela multidão toda atrás ali. Não, não é esse. O cara mesmo, ele está lá na Zona Leste. E esse é o cara, o homem está flutuando 2 metros. E tem uma multidão lá atrás dele. E vai uma galera atrás daquele camarada. Jesus disse, olha, vocês ouvirão falar de falsos cristos. Vocês ouvirão dizer, eis aqui, eis ali, eis acolá, mas não dê ouvido para essa turma, não. Muito cuidado com essa turma. E infelizmente, queridos, hoje a gente tem que falar sobre esse assunto. Você pode dizer, poxa, mas tínhamos tantas coisas ainda para avançar e nós ainda estamos capengando nesse assunto. Mas é necessário, querido. Para que nós aprendamos, é necessário, porque ainda se vê muitos crentes atrás de sinais, atrás de maravilhas, de revelações. Elas existem, França? Claro que existem. O que não existe é a banalização, como eu sempre digo, dessas revelações. A banalização se tornou um negócio terrível. É uma confusão tão grande que você não tem mais, perdeu a noção das proporções. E isso precisa ser resolvido entre nós, cristãos. Essa turma está continuando pedindo sinal até os dias de hoje. E eles querem ver um sinal. Ah, eu queria um sinal. Eu vi um cidadão esses dias na TV, quando ele disse que ele olhou, ele estava passando por uma situação muito difícil mesmo. O filho dele, um rapaz jovem, um sucesso promissor, tudo para uma vida longa, e ele estava entubado no CTI, vítima de uma overdose e de uma aceleração inconsequente. E ele disse que ele teve um papo com Deus. E ali ele deu uma chamada segura em Deus. E vomitou tudo que ele tinha que vomitar contra Deus. E disse, por que não eu, Senhor? Por que não eu? E ele vomitou tudo, falou tudo que ele podia. E aí ele pensou em dizer que ele ia rejeitar Deus a partir daquele dia. E
quando ele começa a esboçar as primeiras palavras em dizer que ia rejeitar Deus, ele ouve de um outro lado, não palavras, mas ele ouve como se fosse do coração dele. E daí? Tu vais fazer o quê? E aí ele deu uma quietada. E talvez ele tenha entendido, queridos. Talvez ele tenha colocado na cabeça dele que Deus não tem nada a ver com essas coisas. A inconsequência e irresponsabilidade, as nossas decisões foram nossas, nós é que decidimos os nossos caminhos, elas decidem os nossos caminhos, nossas decisões decidem os nossos caminhos, não tem nada a ver com Deus. Não adianta chorar, pular, reclamar. Ah, mas eu já orei tanto, Senhor, o Senhor sabe que não é culpa minha. Não tem nada a ver com Deus isso, querido. São coisas nossas. A gente deve orar para que Deus nos livre do dia mau. Orar para que o Senhor nos livre do dia mau. Porque esse dia é terrível, querido. Jesus vai dizer isso. Que nós precisamos orar para que o Senhor nos livre daquele terrível dia. Então a gente ouve muitas pessoas pedindo ainda um sinal. Eu queria um sinal. Como se Deus estivesse à disposição de todos, a fim de dar um sinal. Está tudo bem, eu te dou um sinal. Se for isso, eu vou te dar um sinal. E Deus não vai dar sinal nenhum, querido. Não tem sinal. A Bíblia diz que o sinal agora é aquele que diz: o meu justo, esse viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse é o sinal de Deus. Que é um sinal? É viver pela fé. E se nós recuarmos, a nossa alma não tem, o Senhor não tem mais prazer nessa nossa alma. Precisamos avançar todos os dias, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, cansado, não cansado, mas nós precisamos dar um passo. Nada de sinal. É pela fé, queridos. É abraçar mesmo o Senhor pela fé. É dobrar o joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui. Aonde é que eu tenho que ir hoje, Senhor? Mostra a minha casa, mostra meu lugar. Onde é que eu tenho que ir, Senhor? A fé é isso, querido. Não dá para ficar também dentro de quatro paredes. Pastor, vou para a igreja, eu vou orar, eu vou me fortalecer, eu vou ficar lá 2 dias. Não, cara, está errado. A nossa luta é lá fora. A nossa luta é lá fora. É ali que está a nossa luta. É levando uma palavra para uma pessoa que está precisando. É levantando um que está caído. É ajudando um que está precisando de ajuda. É confortando corações. Essa é a nossa luta. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja lá fora. É a igreja viva. É uma igreja atuante. É uma igreja que participa. O soldado, ele não tem nenhuma utilidade dentro de um quartel, não. Ele tem que estar lá fora,
função de um soldado é lá fora, na rua. É lá que ele vai praticar verdadeiramente o seu ofício. Dentro do quartel não tem rock. Acho muito difícil você ouvir dizer: olha, o ladrão roubou o quartel. Não vai roubar o quartel. O soldado tem que estar lá fora. E nós fomos chamados para essa luta, queridos. Não tem tempo bom, vai ter felicidade. Jesus disse: vocês vão no meio de lobos. Vão de dois, façam isso, façam assim, assado, e vocês vão se dar bem. Se vocês fizerem dessa forma, vocês vão se dar bem. O problema é que nós não queremos ir. Achamos muito complexo. Mas o soldado, ele tem que estar lá fora. Você, como um verdadeiro soldado de Deus, você tem que estar lá fora. Sentou alguém do lado, tu fala de Jesus para ele, conversa com ele. Não tem cara feia, às vezes a cara parece feia, mas por dentro a pessoa está desabada, está só os pedaços. E você leva uma palavra a uma pessoa dessa, ela se derrama em lágrimas. Esse é o Evangelho vivo do Senhor. Esse é o Evangelho vivo do Senhor. Pastor, eu acho que eu não estou preparado, acho que as minhas palavras ainda não são suficientes. A Bíblia diz que naquele momento o Senhor te dará palavras. Não se preocupa com isso não. O bom é que você conheça a palavra de Deus. Mas para convencer, aí é com o Espírito Santo, querido. A obra é dele. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para convencer é o Espírito Santo. Pastor, mas às vezes a minha vida está tão difícil também. Paulo também estava. Paulo estava num poço, queridos. Mas estava orando por uma turma que estava muito longe. E ele diz: olha, eu, Paulo, não estou aí fisicamente, mas espiritualmente eu estou aí com vocês. E ele mandou um cidadão que também estava muito ruim das pernas. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho que deve ser anunciado. É o Evangelho da realidade. É o Evangelho da realidade. Onde você e o seu próximo estão ali, para que aconteça ali o milagre chamado salvação. Não precisa nem de Bíblia, não precisa de templo, não precisa de lugar, não precisa de nada. É você e o seu próximo. Como Jesus fez com aquela mulher no poço. Não tinha Bíblia, querido. O local não era próprio. O horário era terrível, meio-dia. Imagina o sol do meio-dia, você já deve ter uma noção. Meio-dia é quente demais. Talvez meio-dia o cara está com tanta fome que ele não tem nem cabeça para ouvir, nem ouvidos para ouvir o Evangelho. A fome é muito grande. A sede é muito grande. Mas Jesus deixou isso propositadamente ali, só para que a gente possa entender o que é um diálogo, o que é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não dá para ficar orando dentro da igreja, esperando que uma multidão de pessoas venham e se convertam. Não dá. É necessário que você vá lá fora buscar o peixe. É necessário que você vá lá. E a quantidade de pessoas que estão aí sofridas,
machucadas, sem rumo, sem direção, é muito grande. Ela está esperando uma palavra. Pastor, tem muitas igrejas. Talvez tenham muitas igrejas, mas os trabalhadores são poucos. Talvez tenham muitas igrejas mesmo, mas os trabalhadores, Jesus disse, esses são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O cara não quer mais fazer o trabalho de base. Ele não quer mais isso, não. Inclusive, ele nem base ele quer fazer. A parada dele é outra. Ele não quer mais isso. Ele sabe que o Evangelho é esse. Esse é o Evangelho correto. Certo é isso. Mas para ele não dá certo. Dá certo de uma outra maneira. E para que as coisas elas aconteçam, queridos, é necessário que isso parta de nós. A ação, ela tem que partir de nós. Essa primeira ação pública, essa declaração pública, ela tem que partir de nós. Quando eu abro a porta da minha casa para um grupo familiar, eu não tenho tempo, pastor. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Quando você abre a porta da sua casa para um grupo familiar, quando você começa a ouvir pessoas, quando você começa a desejar ajudar pessoas, as coisas elas começam a moldar um formato diferente. Isso é cristianismo. Isso é amor ao próximo. E o que menos você vai encontrar hoje é isso, é amor ao próximo. O que menos você vai encontrar é isso, é alguém tentando ajudar o próximo. Quem quer ajudar ninguém? Pastor, mas eu entendi então errado a lógica. Eu achei que eu ia lá para melhorar a minha vida. A situação é comigo, não tem nada a ver com o meu próximo, não. Está errado, cara. Esse evangelho aí está superado. Esse é o evangelho narcisista, egoísta. Não tem nada a ver com Deus. Deus não disse isso. Ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o Senhor teu Deus. E ama o teu próximo. Talvez a pessoa ficou naquela ansiedade, se agora vai ser eu, vai ser eu. Não, é o teu próximo, como a ti mesmo. Mas a gente não entende isso, é difícil entender. Ou não é difícil. Talvez o cara não queira entender mesmo. Não, está errado, deve ter alguma coisa errada aqui. Mas é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então quando você se predispõe a abrir a tua casa, e quando você começa a cuidar de pessoas, ouvir pessoas, dá um novo sentido para aquelas vidas ali. Tem gente que é do trabalho para casa, e ele come, e às vezes quando tem, quando não tem ele dorme, e ele se acorda no outro dia, ele já vai para o trabalho, e a vida dele é essa, não tem tempo para ele. Ele chega, já procura alguma coisa para comer, se tem ele come, se não tem ele dorme, e no outro dia ele continua a batalha, e isso é 30 dias por mês. E a vida é dura, queridos. Muito dura. Ele não tem uma pessoa para compartilhar um pouco da vida dele. Ele não tem alguém com quem ele possa conversar um pouco sobre a vida dele. E a igreja, pastor? Por que ele não vai? Ele está assustado com a igreja, ele já foi roubado na igreja. Levaram tudo que ele tinha. Mas ele também foi culpado, pastor, porque ele era ganancioso, ele queria logo 1 milhão. Não importa. Ele está traumatizado, ele não vai porque na época ele queria realmente 1 milhão, ele queria um propósito, ele queria enricar. Mas quando ele viu que isso não era possível,
e que ele teria sido roubado, então ele se afastou da igreja. Não há essa possibilidade, pastor? Não há essa possibilidade. Certeza? Certeza. O Senhor disse: do suor do teu rosto tu comerás todos os dias da tua vida, até que tu volte ao pó, porque de lá tu vieste. E fim de conversa. Eu nunca vi um que não foi. Ele vai para lá. Poxa, pastor, isso é duro, é duro. É duro. O homem pisou na bola muito feio. Então não tem vida fácil para ele. Ele não tem com quem compartilhar nada. A luta dele é incessante. Precisa. Então ele tem uma oportunidade, é um grupo familiar. O grupo familiar não é igreja. É um ambiente onde ele vai trocar algumas ideias com algumas pessoas por alguns minutos. É onde ele pode lavar inclusive a alma dele, falar um pouco das suas experiências. Lá ele não vai falar de futebol, ele não vai falar de novela, ele não vai falar de política, da vida dos outros, não. Ele vai falar dele. Aliás, ele vai ouvir muito dele, que ele precisa ouvir. Nós achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos a nós mesmos. E nós precisamos ouvir mais sobre nós. Achamos que conhecemos a vida de A, B, C e D. Conheço tudo deles, França. Mas nós não conhecemos a nós mesmos. E esse é o momento oportuno que nós temos. Eu não acho que um grupo familiar na minha casa não vai dar certo. Porque eu tenho um vizinho que a música dele é muito alta. Ora por ele. Eu tenho certeza que vai resolver o problema. Eu tive num ambiente agora, semana passada, e lá o som era muito alto. Esse som do menino aqui não chega nem aos pés. O cara botou o som no 12. Não tinha condições de nada, o som era alto. Eu disse para ele o seguinte: da próxima vez que eu voltar aqui, vou com duas condições. Eu vou orar para esse som baixar. Mas se não for da vontade de Deus que esse som baixe, eu vou trazer um aparelho aqui que esse som vai baixar. Ele vai dar uma frequência tão lascada nesse som que ele vai parar. As coisas funcionam assim. Não é da vontade de Deus que a coisa aconteça. Nós temos uma congregação aqui próximo da Cidade Nova, que o vizinho do lado lá, ele era possesso, eu não sei se possesso ou possessa. Ele botava o som até o 12, não tinha condições. E um dia a turma fez uma campanha lá, disse: vamos orar por esse indivíduo. Aconteceu uma briga muito grande lá no ambiente dele. No final das contas, ele estava doando, era o equipamento dele de som lá para a igreja. Eu disse: Castro, segura antes que ele se arrependa, porque depois que passar o efeito da bebida, pode ele se arrepender. Então não é empecilho não, queridos. Não, pastor, mas eu não boto aqui o grupo porque eu tenho vergonha. O homem aqui, às vezes, ele é violento e o povo tudo sabe. Às vezes ele joga de panela, é invocado, grita. Ora para Deus. Tu só vai conseguir chegar próximo do Senhor, só vai conseguir ter um tempo de qualidade quando tu resolver essas coisas tudo com o Senhor. Não te preocupa com isso não. Eu não vou fazer por conta disso. Que nada, entrega para Deus. O Senhor resolve a parada com esse cara aí. Resolve a parada com ele. Eu vou fazer meu grupo, não quero nem saber. Vou ter meu grupo aqui. Ainda que não seja 20, 15, mas aqui vai ter uns 10, 8. Eu vou fazer o meu grupo, eu não quero nem saber disso. Você precisa ter esse tempo de qualidade com Deus. É necessário, querido.
Nós temos uma frase que diz: a força da igreja evangélica. Que força, queridos? Não tem força. Primeiro que evangélicos, eles não caminham juntos. Cada um caminha de uma maneira. Não existe essa força. A força da igreja vai arrebentar. O que vai arrebentar? Nada. Não vai arrebentar absolutamente nada. Porque não há consenso. Por isso você vê tantas igrejas. Primeiro que o cara não quer se submeter, ele não quer. Ele acha que ele é o cara. Não, eu sou pastor, fui ungido. Foi ungido por quem? Eu fui ungido por Deus, pastor. Sim, mas quem é que te ungiu aqui na terra, fora Deus? Não teve, foi Deus mesmo, eu e Deus. De noite ele disse: tu serás ungido, e eu fui ungido e acabou. E aí eu aluguei esse ponto aí no Ceará e eu estou pagando, estou com muita luta aí. E a gente já vai sair dessa, né? Sai dessa. Procura um pastor que possa te orientar, que tu vai muito longe. Tu pode estar lutando contra Deus. E ele diz: e a força da igreja? Não tem força de igreja. A força, ela está com vocês aí mesmo. A força é pessoal. Não é individual, é pessoal. É você e Deus. Senhor, nós vamos trabalhar aqui. Eu creio que o Senhor vai me abençoar, a igreja vai me abençoar, e juntos a gente vai crescer nesse local. Vamos converter ali o cara que é o terror do bairro. Vamos converter ali a senhora fulano de tal, o senhor fulano de tal. Esse povo vai mudar e nós vamos viver melhor. Vamos viver melhor. Não tem força de evangelho, a força dos evangélicos. Acho que hoje está passando uma matéria no Fantástico, não sei se é hoje ou domingo que vem, que vai falar sobre uma região, um complexo de Israel, no Rio de Janeiro. É um ambiente de drogados, um ambiente lá de tráfico pesado, onde o chefe do tráfico é um evangélico. E ele só admite que atue no tráfico com ele pessoas evangélicas. Se você der uma julgada aí, você vai ver lá o complexo de Israel no Rio de Janeiro. É o maior complexo evangélico de tráfico de droga do mundo. Você vai olhar e você vai pensar que é brincadeira. Você faz não é brincadeira, não, é real. O cara entendeu errado a mensagem, querido. Ele não entendeu nada. E é necessário que nós entendamos. Eu sempre digo, Jim Jones levou 928 pessoas em 1978 a um suicídio coletivo em Georgetown, aqui nas Guianas, porque ele viu alguma coisa dizendo: vai, Jim Jones. E ele foi e levou uma galera com ele. Então, quando alguma coisa estranha aparecer, aquele sinal de Jonas, quando aquele sinal aparecer, você dá uma parada, segura a onda e diga: se for de Deus é bem-vindo, se for do contrário, eu dissolvo em nome de Jesus. Porque o que mais tem é gente querendo trazer um sinal para você, e a gente precisa ficar ligado, querido. O religiosismo mata e escraviza. Eu já falei isso várias vezes. O religiosismo mata, escraviza e te rouba. E, se possível, ele te arranca o último centavo. Se você não ficar esperto, você sai só uma caveira. Deus não veio chamar religiosos. Esqueça isso. Deus não veio chamar religiosos e nem está nessa vibe. A gente precisa ter noção das proporções, precisa ter intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. Você precisa ter essa intimidade com Deus. Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo.
Eu não quero viver num mundo onde eu seja enganado por um copo com água. Um copo com água que vai me levar até o teu reino, só se tiver cianeto no meio. Eu não quero viver num mundo onde eu coloco uma fita no meu braço e aquela fita vai dizer que eu vou ganhar 1 milhão, mas antes eu tenho que depositar 30 mil. Não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, não. Não quero viver com um pé de coelho no bolso traseiro, como diz lá o poeta. Nem quero uma ferradura atrás da minha porta. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver de superstição, Senhor. Eu não quero dar murro em ponta de faca, nem braçada em vão. Eu prefiro viver contigo, Senhor. Nem sinal eu quero, Senhor. Papo de sinal para mim não tem nenhuma utilidade. Eu preciso de Ti, Senhor. Preciso estar na Tua dependência. Não quero jamais achar que eu tenho condições de caminhar sozinha com minhas próprias pernas, isso não. Preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti, meu Deus. Preciso que o Senhor me prepare e me capacite. Paulo ficou 14 anos. 14 anos na geladeira. Paulo ficou 14 anos ali, quietinho, calado, estudando a Bíblia, orando, jejuando e se preparando. Paulo não se converteu hoje, amanhã estava dando saltos, pulos, gritando, não. Isso não aconteceu. 14 anos, Paulo quieto, bem quietinho. Eu disse 14 anos. O cara é drogado, é traficante, é ladrão. Ele se converte, dizendo ele. No outro dia ele quer uma caixa de som. Ele diz, pastor, eu quero uma caixa bem grande, um caixão. Que eu vou arrebentar, eu vou ganhar esse bairro para Jesus. Nada contra ganhar o bairro para Jesus. Mas, poxa, o cara saiu da cadeia semana passada, foi condenado a 35 anos, está num regime de relaxamento de prisão. Vai ganhar o bairro para Jesus? Está usando 4 tornozeleiras. Só tem 2, pastor. 4. Vai ganhar o bairro para Jesus? Paulo ficou 14 anos. Deu tempo dele fazer uma graduação em teologia, filosofia, política. Deu tempo dele se preparar muito bem. Ele não pegou uma equipe no outro dia e foi entregar o evangelho. Ele ficou 14 anos. Pedro quase dá uns tapas nele, ficou 14 anos, Gálatas 2, se preparando para poder levar o evangelho. E valeu a pena, pastor? 13 livros escritos, valeu. Caminhou com Deus, disse, olha, eu morrer para mim é lucro. Estou com Cristo, vou para Ele, fim de conversa. Isso é cristianismo, queridos. Não dá para ficar amarrando fitinha, pulando ondas, dando saltinho, usando amuleto. Não, isso não. Ou tem uma vida com Cristo, ou não tem. Ou é peia, ou vai para peia. Não tem outro jeito.
Tem que mudar, querido. A mudança tem que vir de dentro. Não dá para botar um paletó, uma gravata bacana. Não. A mudança vai ter que sair de dentro, vai ter que explodir. Explodir como um vulcão. E aí sim você vai ter qualidade com Cristo. Você vai dar passos rumo a Cristo. Não adianta trazer aquele cara almofadinha, todo perfumado, legal, dia de domingo para a igreja e tal. Não. Isso é bom, mas não é o fundamental. O importante não é isso. O importante é a comunidade cristã de base. O importante não é abraçar ali a pessoa que está toda perfumada, comprou aquele perfume atualizado, bacana, bem vestido, não. O importante é você dar um abraço no caboclo suado, lá no campo. Suado, cansado, com as mãos calejadas ali, mas firme e forte. Não adianta ter uma mão de seda e ser um falso profeta, um herético. Não, tem que fazer como um Obadias. Quando perguntaram para ele, tu és profeta? Ele disse, não, eu sou boieiro. Então, queridos, esse é o homem, essa é a mulher que o Senhor está procurando, está caçando. Tem tantos, pastor? Não, está escasso. A Bíblia diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está em escassez. Dizem que o jacaré, a onça, o mico-leão dourado, o boto cor de vinho, sei lá, a tartaruga ninja, está em extinção, está nada. Extinção está um homem que quer adorar a Deus, esse está em extinção. A mulher que quer servir ao Senhor, essa está em extinção. Resto não. Resto pode ser multiplicado geneticamente, mas aquele que tem um coração para o Senhor, esse só o Senhor pode fazer uma obra na vida dele. Foram esses homens, queridos, que fizeram a diferença no reino. São esses homens que o Senhor busca todos os dias. E Ele olha de cima a baixo, buscando um homem, como Ele achou Davi, como Ele achou a tantos, Elias, Moisés, Eliseu, Zaqueu e outros mais, Jefter. Ele busca também um homem. E a nossa vida aqui, ela é muito rápida, ela passa muito rápida, como um gato passa por cima de um telhado quente. Você está com 30, de repente você está com 70. E você vai olhar, o que eu fiz para Deus? O que eu fiz para o Senhor? O que eu fiz da minha vida, aliás? Então começa a refletir, queridos. Reflita no Senhor. Trabalhe para o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Não seja um religioso, porque no dia que você se tornar um religioso, você pode estar com seus planos frustrados diante de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, saúde e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.